Vamos para o nosso quadro trocar ideias, troca de ideias, para a gente poder evoluir. Isso é muito importante, né? No programa Piracicaba Agora. Muito bem, Eric conosco. Boa noite, Eric. Tudo bem com você? Boa noite, Neto. Boa noite, Maria. E boa noite a todos os telespectadores. Obrigado. Semana agitada, hein, Neto? Teve bastante coisa, hein? Teve bastante coisa, hein? A gente vai ter que reverberar aqui um pouquinho, conversando com todo mundo de casa, né? De tudo um pouco, né? De tudo um pouco, Eric. Eu acho que o Brasil vive isso, né? Quer dizer, claro que a gente vê a nossa cidade, vê nosso estado, mas o Brasil está vivendo isso. O mundo, né? Tá tudo muito rápido, muitas coisas acontecendo, pro bem e pro mal. E vamos falar do que tem na nossa cidade, né? Vamos falar também. De tudo que aconteceu e tudo que vem acontecendo no Piracicaba, São Paulo e Brasil, porque tudo afeta, né? Tudo afeta a gente. Troca de ideias com você de casa também, 991411048. Quero que você faça sua pergunta e participe conosco aqui. Ô, Eric, antes da gente entrar, já tá eu e o Eric troca ideia o dia inteiro, né? Vai pelo WhatsApp, vai trocando ideia, que é importante. E o que a gente quer com esse quadro é trazer para você essa oportunidade de abrir uma reflexão. Mais do que entender o que não está correto, que eu acho que o senhor de casa sabe, aquilo que não agrada a todos nós, né? Mais do que isso, é a gente entender que tem outras possibilidades nesse mundo também, né? Tem pessoas pensantes, que pensam no próprio, que têm empatia. Por isso que o Eric é uma pessoa que a gente traz ao programa que pratica isso. Ele pratica isso no meio dele de convívio do trabalho dele, ele pratica isso junto, né, ao sindicato patronal, ele pratica isso na sociedade. E isso tem que ser exaltado e a gente tem que estar aqui para estar mostrando para você de casa, né? O propósito do quadro é esse. O Eric, já vamos começar a falar. Você teve há pouco tempo atrás nos Estados Unidos, né? Sim, eu tive. Na verdade, hoje meu filho e minha esposa estão indo para lá. Estão indo para lá. Devem estar chegando daqui a pouco, mas eu estive em dezembro lá. Em dezembro lá de férias. O Eric, você vai, obviamente, a passeio, né? Mas você tem também amigos que moram lá, sim, né? Sim. Inclusive, você até um projeto que você fez, trouxe um rapaz para cá, né? Uma coisa muito bacana, né? Na verdade, quando em 94, né? Eu fiz intercâmbio lá, morei 6 anos. Começou lá, em 94, né? 94, 6 meses. E o ano passado, a minha mãe de intercâmbio, ela estava com câncer, já estava nos momentos finais. E aí eu fui vê-la, depois de 30 anos. E quando eu cheguei lá, o filho da minha irmã, 15 anos, também estava com câncer. E ele tinha alguns sonhos. E um dos sonhos dele era voar que nem o filme Rio, que tem aqui da Ararinha Azul. Era voar no Rio de Janeiro de asa delta. Então, em janeiro, eles estiveram aqui, realizaram o sonho, fomos para Brotas, descemos as corredeiras de Brotas, andamos Piracicaba. Ele está lá nos Estados Unidos, a gente conversa com uma certa frequência. Ele estava assim, diagnosticado para 6 meses, mas não sei se é papai do céu. Da vontade de Deus, ele tá, parece que indo bem. Tomara que dure muitos anos. Isso, que a gente conversa quase, não vou dizer semanalmente, né? Mas pelo menos a cada 10 dias eu peço informação, como é que ele tá, eles perguntam. Adoraram o Brasil, adoraram Piracicaba. Adoraram o Rio de Janeiro. Que legal. E fez o voo, fez o voo. Fez o voo, filmou, aí fez ele, o pai dele, a irmã dele. Eu não voei, eu fiquei lá falando, eu não. Espero vocês aí embaixo. Eu fico aqui, deixa eu quietinho aqui, bicho. Mas eles voaram e tudo muito organizado lá no Rio de Janeiro, lá na Pedra da Gávea, né? Da Gávea, sim. E foi tudo muito organizado, muito bem feito. Legal. Foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Ô, Eric, são duas coisas. Primeiramente, parabéns aí, né, por ter intercâmbio, né? Eu acho que quando você fez, novinho, né? Tinha já 18 anos. Olha lá que maravilha, né? Eu era do mesmo tamanho. Marcou a vida de uma maneira positiva, fez laços que até hoje você mantém. Eu acho que isso é de uma dignidade, né, humana, né? Que são os laços que a gente permanece, né? Neto, na verdade, eu acho que a experiência de viver em outra cultura, e respeitar, porque hoje a gente vê, você morou fora também, né? Morei. Então a gente sabe que quando a gente chega lá, a gente é um ente diferente, nós não somos nativos. Então, e tudo para nós é meio diferente. Tudo diferente. E por natureza,
a gente é mais aberto ao novo. Perfeito. Quando nós estamos aqui, a gente não respeita muito. Até esse quadro é muito legal, porque assim, é uma troca de ideias. Nós tivemos aqui o Cecílio, tivemos o Evaldo, tivemos o Luiz Carlos Furtuoso, e cada um pensa num jeito, mas o importante de tudo isso foi que todos se respeitaram. Sim. Cada um tem um ponto de vista, cada um colocou o seu sapato, tem uma história de vida que te leva a pensar em alguma coisa. E quando você vai no intercâmbio, você vai com a guarda aberta, porque você é sozinho ali, é você contra um mundo totalmente novo. Então, te obriga a ser mais respeitoso. Sim. E eu acho que isso que é válido. A gente aprende a olhar um pouquinho com respeito ao próximo. Porque hoje em dia não tem muito isso, né? Tá perdendo esse respeito. A gente sempre vem falando sobre isso, né? A razão de ser uma nação, a razão de ser uma cidade, de respeitar os desejos, cada um tem uma história. Mas quando você chega sozinho numa cidade, você vem com uma realidade totalmente distinta. Você vem no Brasil, eu fui na época do carnaval, 18 anos, molecote, né, louco para voar, e você chega numa cidade onde estava menos 20 de inverno. Primeiro choque que tem, né? Então você fala, opa! Mas aí você começa a entender o ritmo de vida, é um outro ritmo, é uma outra cultura, é um respeito diferente. É tudo diferente, até a religião era diferente. Eu sou católico, lá eu fiquei numa casa de família mórmon, entendeu? E foi super bem tratado, conheci um pouco da religião deles, tive a oportunidade de ter o conhecimento. E eu acho que é isso que é válido. É onde você consegue abrir um pouco a guarda e escutar um pouquinho mais o outro lado. E eu acho que isso que é importante para a vida. Muito bom, muito bom. Você que está em casa, participe conosco. 991411048, sua participação é essencial no nosso quadro, troca de ideias, e a sua participação é fundamental, né? Vou começar falando dos Estados Unidos, né? Vamos entrar na questão política. Aliás, antes disso, né? Você falou do Cecílio, né? Falou do Evaldo, que esteve aqui. Nós estaremos agora, na sequência, nós teremos também aqui participação do seu coral, estará conosco aqui em breve, do Hospital Fornecedores de Cana, vai estar conosco. Grande seu coral, né? Grande amigo. Grande amigo, tá vendo? Vai estar conosco aqui. Nós estaremos também com o juiz de direito, o Vander, vai estar conosco também, uma participação, para a gente falar um pouquinho, né? Toda essa questão que tem, né? Do nosso país, das leis, que é importante, né? É super importante. Que as leis, elas vão regendo aí, né, a sociedade. Elas nos direcionam, né? Nós temos que segui-las para que tudo ocorra com uma certa organização, né? Tem que ter. As leis têm que ser seguidas, respeitadas. A gente não tem visto isso em muitas coisas, né? Pois é. E em coisas pequenas. Uma fila. Uma fila, né? um sinal vermelho. Um sinal vermelho. Entendeu? Uma ultrapassagem no lugar errado, uma falta de respeito a um pedestre. Enfim, são pequenas coisas que no dia a dia isso pode trazer, acarretar consequências e algumas vezes graves, como uma morte no trânsito. Como nós tivemos, né, nos últimos tempos, nós temos tido muitos casos desses aqui em Piracicaba. Graves, né? E teremos o Dr. Carlos Youssef também conosco aqui, tá bom? E você pode sugerir também. 991411048 vai sugerir. Maria, o Neto só tá trazendo os monstros aqui. Fica até com medo, viu? Tá. Dr. Carlos, Vander, Coral. Viu? Tá pesado. A laje vai ficar pesada. Vai ficar pesada a laje. Pesada aí. Mas é pra ficar para a par com vocês, né? Não. Eu vou ficar quietinho, ele só escutando. Viu? Eu vou. Vai ser só bom, monstro, né? só monstro. E muito mais, né? Muito mais, com toda certeza, que esse é o nosso propósito. Bom, vamos falar então, vamos começar aí pelo mundo, né? Para a gente poder dar destaque. Quem está nos Estados Unidos é o Eduardo Bolsonaro, né? Isso. E eu vi agora, vindo para cá, eu estava ouvindo rádio, né? Fui gravar, fazer uma reportagem, e voltando, eu vi uma situação, queria que você que está em casa também comentasse. Eduardo Bolsonaro, ele não quer voltar para o país. Retorna para o Brasil. E é certo isso, que ele não volta mais. Pela declaração que eu vi dele nas mídias sociais, né? Ele declarou que ele não volta, ele está se sentindo perseguido, né? E ele tem medo de parar na cadeia. Então ele deve estar pedindo asilo lá nos Estados Unidos. Na verdade, nós estamos voltando
Do lado contrário a 1964. Qual que é o medo dele, Eric? Ser preso, né? Ser preso. Ser preso. Ele obviamente, ele é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Obviamente, defende o pai, se está certo ou tá errado, não sou eu que tenho que julgar isso, obviamente. Mas ele tem medo de ser preso, né? Porque estão tentando, de todos os modos, buscando, né? Prender o presidente Jair Bolsonaro. Ele tem um inquérito, né, da PGR, Sim, ele foi denunciado e deve ser resolvido, acho que agora dia 25, alguma coisa assim, se eu não me engano, né? Agora, Eric, deixa eu perguntar uma coisa para você. Nós temos um deputado que está preso por envolvimento na morte da... Deputado não. É o deputado que está envolvendo na morte da Marielle, né? Da Marielle. Da Marielle, isso. Ele continua recebendo. Ele continua recebendo o departamento dele lá, né? Ele foi preso, mas ele não pediu afastamento, né? Até onde eu entendo. Tá todo mundo, a equipe dele tá trabalhando. Tá. E só que E como é que faz nesse caso? Ele faz. Porque a gente sabe que as facções, não estou comparando, só estou usando determinadas situações, por exemplo. A gente sabe que o próprio PCC ou Comando Vermelho, os líderes, eles continuam comandando de dentro das prisões. É isso que todo mundo divulga, correto? Sim, o que é divulgado é isso. No caso do deputado, ele está preso, ele continua despachando da cadeia ou não? Eu acredito que não, né? Ele está preso, eu acredito que não. Não sei se ele está recebendo, né? Realmente é uma coisa fora do comum, né? Ele não deveria estar recebendo, porque ele não está representando o povo. Ele foi eleito, né, para representar o povo. Acho que ele e o irmão dele fizeram lá um plano para matar a Marielle, né? Ela devia estar incomodando em alguma coisa. Eu li isso ano passado, sinceramente não lembro o que foi, ou por que eles quiseram matá-la. Tentaram colocar na costa da milícia e por consequência da família Bolsonaro, mas aí chegaram no executante e no mandante. Sim. E não era nada daquilo, né? E, enfim. E de certa forma, isso nos dá nos dá um amparo na Polícia Judiciária, né? Quer dizer, que foi atrás, investigou, a gente viu esse caso lamentável da morte daquele rapaz que entregou lá o PCC, entregou vários envolvidos, o Grinsval. Isso, foi morto no aeroporto. Uma maneira cinematográfica, né, Érica, aquela coisa. Neto, eu vou falar uma coisa muito tranquila para você e para todos os telespectadores. Eu, por muita sorte, eu tenho convivência com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Sim. Tá? Esses homens são heróis. Eles são heróis. A Polícia Militar, a Polícia Civil, elas foram... desmanteladas, foram sendo tiradas as estruturas deles. Verdade, isso é verdade. Tá? Por muitos anos. No governo Tarcísio, a Polícia Militar está tendo uma recuperação. A Civil ainda não vi isso. Tá? Outro dia eu tive a oportunidade, até por conta do Hospital Ilumina, qual a gente está administrando, precisava fazer um BO, porque ainda estava correndo Ilumina de prêmio, que não tinha mais contrato, não estava, né? Então estava tendo problemas, eu fui fazer um BO. Você vai na estrutura da Polícia Civil, eles não têm estrutura naquela ali, acho que é na São José ali, né? Que isso, é a nona, né? Então você vê o que esses homens fazem. O PJ ali, o PJ. O que eles fazem é realmente porque está no sangue. É porque está no amor, porque falta estrutura, tem faltado. Obviamente o governo Tarcísio tem ajudado. Tá? Mais até a Polícia Militar, desculpa a franqueza, você vê que teve uma recuperação salarial. Perfeito. Você teve uma recuperação de equipamentos, mas a Civil ainda não está acompanhando. Tanto que eu me assustei, o investigador de classe especial ganha R$9.000. Ou seja, para a grande maioria da população, você fala muito dinheiro? Pode ser. Mas ele lida com drogas, que nem o cachorro rachou as drogas ali. Drogas, ele que vai buscar, facção, vai fazer facção, ele que vai investigar os crimes para achar como acharam quem foi desse rapaz do PCC, como outros casos que são elucidados no seu decorrer. Então, assim, a polícia, eu vou ser muito franco para você, tanto a Polícia Civil, Militar, a Guarda Municipal, que faz um belíssimo trabalho aqui em Piracicaba, né, são entidades que o meu respeito eles têm.
Tá? Já fui parado, já passei como todos os outros. É só você estar tranquilo, com o documento em ordem. Sim. Tá? Não beber, né? Não beber, não pode beber, né? Uhum. Que não vai dar problema. Agora, gente, nós precisamos respeitar as leis. Claro. Porque elas estão escritas, elas devem ser seguidas. Não é interpretar se faz barulho. Para que eu pegar uma moto, fazer barulho? Eu estou incomodando o vizinho. Sim. Eu gosto, eu sei, mas e o nosso vizinho e o próximo? Hospital, né? Casa Hospital, de repouso. só quem teve no hospital, eu tive um tempo, eu fiquei num spa. É mesmo? Eu fiquei no spa em São Paulo, no Einstein, né? Quase peguei a próxima parada. Oh, meu Deus! Gente, quem tá lá dá uma outra visão de vida. Você passa a ter uma outra visão de vida, você entende a respeitar o próximo. Sim. Você fala, pô, vamos pensar um pouquinho, né? Respeitar o ser humano. Ó, tem uma participação, a gente vai... que o programa é isso mesmo, o quadro é isso mesmo, né? Troca de ideia, a gente vai emendando aí o assunto, porque a sua participação é muito importante. E tem participação, né, Maria? É isso? Abre para nós. Tem sim, deixa eu agradecer aqui o Joel de Charqueada. Opa, ele está que mandando legal. uma pergunta aqui. Boa noite. Falando sobre o Eduardo Bolsonaro, o que tem a ver com a suposta prisão do pai dele? Acho que o que ele tem a ver? Eu né? acho que é o que está sendo acusado aí, né? Sim, eles estão todos juntos. O Eduardo também faz parte, ele anda com o pai, né? Ele está no processo. Então, assim, você começa a ficar com temor do que pode acontecer. Uhum. Se vai acontecer ou não é outra história, mas ele deve, com certeza, ter tido informações que devia estar chegando nele. Sim. Porque o Eduardo Bolsonaro, ele incomoda, a gente sabe. Uhum. Né? Então... aconteceu que ele resolveu ir embora. Ele, com certeza, ele tem informações melhores do que nós. Uhum. E corria o risco, sim, de ser preso, como o pai dele corre o risco de ser preso. Sim. Você sabe que, no caso do irmão dele, não, né? O irmão dele continua... O Flávio é mais quieto, né? O irmão Flávio, que é o senador, e o outro, o Carlos, que é vereador, sim, né? Eles não se expõe tanto com as ideias, frases. O Carlos foi mais na eleição, né? Sim. Que o Carlos era o que comandava a parte de mídia social do pai e tal. E até outro dia eu vi que tem uma rusga entre ele e a Michele Bolsonaro, tá valendo. Sim. Então acho que agora eles estão mais afastados das decisões. Mas o Eduardo, até por estar na Câmara, né, tem mais voz. Ô Eric, você acha que está chegando no Brasil um momento? Claro que nós estamos ainda vivendo um tom, né? Ainda estranho no país, né? Por exemplo, e você falou uma coisa muito legal logo no começo. Você falou, pô, a gente esteve aqui com pessoas que não alinham as ideias, quer dizer, não pensam da mesma maneira, mas se respeitam, sim, se escutam. Você acha que agora a gente está vivendo um momento que a gente estamos falando, por exemplo, a figura dele, né, é muito radical, né? Assim como outros também, muito radical na sua ação, assim como a esquerda também tem pessoas muito radicais. Você acha que isso está sendo diluído um pouquinho, porque isso acaba levando nessa situação de um acusar o outro? A grande verdade é uma só, né, Neto? O que está acontecendo, que acho que todo cidadão está prestando atenção, é que nós estamos com um problema econômico. Então, quando começa a faltar comida dentro de casa, aí nada começa dá certo, a custar... né? É verdade. Então, assim, extremismos não leva a nada, tanto direita quanto esquerda, tá bom? Para mim, eu sou um cara conservador, mas não sou extremista. É aquilo que eu falo, a gente precisa entender a vida, o caminhar da outra pessoa para poder entender o ponto de vista dela. Nesse caso, eu acredito que está tendo um arrefecimento do lado da direita e do lado da esquerda, porque a hora que começa a faltar alimento, começa a pesar no bolso, sim, há uma junção, há uma fusão de necessidade. Opa, peraí, a sobrevivência nossa começa a custar. Então, eu acho que essas pautas devem esfriar. Na minha visão, elas devem ser mais, hoje, convergir para uma melhora econômica. E aí eu já te pergunto, emendando aqui, então qual que é a característica desse político após esse entendimento? Porque, pegando a sua sequência, assim,
estamos passando um momento que está começando a apertar muito. Sim, para todos. Para todos. Cesta básica, a questão das discussões do próprio Trump que está fazendo, né? Sim. Isso está apertando a indústria nacional também, afeta todos. Afeta tudo. E qual é a posição desse novo político? É aquele mesmo que ficava nas redes sociais, e aí dos dois lados, né? Tanto da esquerda como da direita, que ficava ali reverberando, acrescentando coisas, né? Essa imagem vai ser diluída. Qual que é a nova imagem do novo político? Eu acredito que é o que consiga construir, o que consiga trazer o melhor dos dois lados, porque tem, tá bom? Não adianta falar que um lado é só ruim e o outro é só bom, não existe. Legal. Tá? E vai ter que construir. Obviamente, para você bancar alguns projetos sociais, tudo você tem que ter dinheiro. Para ter dinheiro, ele tem que vir de algum lugar. Se você fica imprimindo dinheiro no tesouro, você vai ter inflação, o dinheiro dilui do mesmo jeito, vai desvalorizando, você entra naquela bolha inflacionária que nós tínhamos antes de 1994 e depois é difícil controlar. Por que tínhamos inflação? Porque os custos eram gigantescos da nossa nação, do Brasil. Então o que acontece? Vai ter alguém que consiga caminhar nos dois lados e que é o famoso centrão. Centrão, é o centrão, não tem jeito. Vai ter que entender sim de uma política econômica liberal, vai ter que respeitar as pessoas, mas vai ter que ser austero, segurar dinheiro, vai ter que ajudar quem precisa, mas não só com assistencialismo. Você, olha, eu vou te dar assistência agora, mas eu tenho que te encaminhar por emprego, para você ter a sua sobrevivência como pessoa. Uhum. Não adianta, como eu vi outro dia, numa reportagem, tinha um senhor que estava há 5 anos recebendo Bolsa Família. E algumas pessoas de Bolsa Família que usam para jogar apostas. Tem de tudo, né? Ontem, um policial militar pegou um sujeito, estava com R$300 e uma boca de fumo. E estava com o cartão. Ele tinha acabado de sacar o dinheiro que seria usado para a família, teria que ser usado para a família dele ou para ele. Ele estava indo comprar droga. Quer dizer, o próprio sistema colabora para ter fraude, né? É que droga é um negócio muito complicado, né? Uhum. A droga, aquilo que é vício, e muita gente não sabe, mas jogos também vicia demais. Opa, claro. Tanto que aqui no Brasil, na época que nós tínhamos os bingos aqui em Piracicaba e no país todo, você passava na frente e você via pessoas que realmente se viciavam, se viciavam. Então, assim, há coisas que nós temos que estar preparado para poder ter. Porque o vício, gente, pode ser vício de comida, pode ser vício em comprar, aquisição, em jogar, em droga. O vício é uma coisa que é muito complexa. A gente acha que o vício é droga. Mas pode ser no álcool, pode ser na compra, pode ser eu tive outro dia, só para vocês terem uma ideia, numa residência lá no Bosque, com a Débora. A senhorinha, ela tinha um vício de acumuladora. A hora que eu cheguei na casa dela, junto com a Débora está construindo, deve estar para entregar por esses dias a casa. Neto, triste. É uma coisa que você te choca. Porque, assim, é acumuladora. Qualquer coisa ela leva para dentro de casa. Isso é um vício. Isso é uma doença, né? Entendeu? É uma doença. O vício nada mais é do que uma doença. Eric, mas, por exemplo, você não acha que... Vamos falar do projeto Farmácia Popular, que é do governo federal, né? Que ele entrega medicamentos para pressão alta, para diabetes, sem nenhum custo. Sim. Então, é tão legal que as grandes redes de farmácia, que é a própria Drogal, né? A Drogal fez a parceria. Tem a parceria e entrega lá. E você leva, tem que estar com a receita. Essa receita tem que ser oficial, no sentido de uma receita mesmo, ou pelo Sistema Único de Saúde, né? Para poder retirar o remédio. Mas você não mexe em dinheiro. Não, porque a Drogal, a gente pode citar aqui, ela faz um trabalho de ajudar o próximo, porque esse remédio está no estoque dela, ela tem que controlar, ela tem que mandar as informações para a União, ou seja, é de responsabilidade dela. Se alguma coisa acontece errada, ela paga. Perfeito. Mas, obviamente, a Drogal tem uma excelente logística, são acho que mais de 400. Eu tenho certeza que são, não sei se já chegaram nas 500, que a cada ano tá ali, Marcelão e Ricardo, não param os dois. Mas, assim, é um trabalho que faz para o bem
da comunidade, distribuindo, fazendo a logística, porque com certeza a União não teria essa capacidade, não tem jeito. Agora, você não acha que, por exemplo, o assistencialismo por parte do governo, falando do Bolsa Família, não poderia ser dessa maneira também, Eric? Não digo terceirizar, mas ter esse mesmo controle que tem com medicamento para diabetes, por exemplo. Eu lembro que eu fiz uma reportagem e assim, a pessoa chega com a receita, essa receita ela tem que ter a assinatura do médico, tem que ter um número correspondente, né, à liberação. Isso vai para uma rede online, ele tem que entrar na hora, qualquer hora, essa rede fica ligada com o governo federal, tem que ter a numeração. Então, o governo sabe quem é a família, qual o medicamento, qual a doença que essa pessoa tem. E eu vejo que, às vezes, e a gente vê por isso existem tantas fraudes no Bolsa Família, que assim, o sujeito vai com o cartão e pega o dinheiro. Se ele vai dar alimento para a família, se ele vai usar para qualquer outra coisa, não perde um pouquinho a essência, que é de ajudar, de ter essa possibilidade do... É que você não tem como controlar, né? Porque nem sempre nas cidades menores você não tem um armarinho que possa ter tudo. Quando a gente sai, vamos sair do eixo Rio-São Paulo, você vai para um eixo Nordeste, Norte-Nordeste, você nem tem tudo ali, né? É mais difícil, porque a cesta básica, vamos falar assim, ó, vou te dar uma cesta básica, in natura. Como é que você vai carregar aquilo no ônibus? Tem muita gente de idade. Perfeito. Vai ter que entrar no ônibus, é pesado. Uma cesta pesa quase 20 quilos, né? Então, assim, e obviamente, Neto, o sistema ele é feito para ter algumas fraudes. A gente sabe disso. Porque muita gente não arruma emprego, porque a partir do momento que ele tiver a carteira assinada, ele vai perder cessa o benefício. Né? Aí acaba trabalhando sem carteira assinada. Entendeu? Então ele vai, hoje em dia, tem muitos assuntos que se a gente fosse falar, se eu fosse dar a minha opinião aqui, são bem polêmicos, né? Mas é assim, quando veio falar do Pix, né? O que o Pix queria fazer? Pegar esse pessoal que trabalha por fora, entendeu? Não paga imposto. Eu pago imposto, você paga imposto, Maria paga imposto, a gente paga na fonte. Na fonte, Entendeu? É na fonte, não tem o que falar. Ali vem descontado no Olerite. Mas esse pessoal não paga. Então eu tenho o salário médio da indústria é R$ 3.400, da indústria metalmecânica de Piracicaba. Todos esses pagam na fonte. Né? Hoje foi aprovado, né? Aprovado não, desculpa, foi apresentado a lei dos 5 mil de isenção do imposto de renda, né? Agora vai para discussão, enfim. Mas enquanto isso nós estamos pagando, a gente paga imposto. Então, aquele cara que recebe Bolsa Família, faz um bico nos sinais, vendendo alguma coisa e dá dinheiro, tá? Muita gente não sabe, mas isso dá muito dinheiro, entendeu? Não paga imposto. E aí? Está sobrecarregando a mim, está sobrecarregando a você, a Maria, o seu João, a dona... E o próprio lojista que vende o mesmo produto é obrigado a pagar imposto. Mesmo ele paga imposto. Você falou do imposto de renda, tem uma matéria do imposto de renda, já prepara para mim que a gente vai exibir? Pois não, Maria, pergunta chegando? Pergunta, não sei se é polêmica, mas enfim, vocês que vão dizer. O Cláudio, mandando um boa noite, gostaria de participar da conversa. Será que podemos ter a utopia que teremos um país sem partido? Eu mesmo, há anos, voto em pessoas, não em partidos. Boa colocação. E aí, Eric? Olha, é interessante isso, hein? Na verdade, Cláudio, hoje, pela Constituição Federal, todos nós, aqui no Brasil, temos que ser ligados a um partido, tá? Nos Estados Unidos, você tem aqueles que são chamados de independentes, eles não têm partido. Aqui no Brasil, você tem que ser ligado. E veja bem, vamos falar rasgado? Você vê que uma hora um está num partido, outra hora está no outro partido, muda. Então, assim, você precisa de legenda. É difícil você achar alguém que tenha os princípios seus sejam iguais ao do partido. É muito difícil. Tá? Uma casar os princípios. Casar. E são partidos que vão saindo, são spin-offs, vamos assim dizer, de outros partidos que vão sendo a mesma coisa. E, enfim, se você pegar, tá? O último político que eu sabia que ficou num partido só por muitos anos foi o Geraldo Alckmin, que hoje é vice-presidente, e agora não é mais o PSDB. O PSDB deve estar acabando, tá? Ele vai se fundir com outro partido. E o PSDB, para quem não lembra, ele é uma dissidência do PMDB, que hoje é o MDB. Perfeito. Então, assim... Que era pro, não é isso, não?
Não lembro, eu já não estava nessa época. Não lembro dessa época. Mas assim, então, você tem muitas dissidências. Eu acho que você faz certo, é votar pelo partido. Obviamente, quando você é de um cargo legislativo, eu não sei se você sabe, o cargo não é seu, o cargo é do partido. Porque por isso que muitas vezes, você tem que votar junto com o partido, mesmo você não sendo contra, porque ele sim pode pegar o seu mandato, tá? Pode perder? Você pode perder. Caso você perde o mandato. Começa a ter sanções dentro, você pode ter problemas no seu mandato, sim. Por isso que você tinha antigamente a janela para você poder mudar de partido. Poder mudar de partido. Ou seja, algumas votações que você vê, mas o sujeito sempre foi contra isso, agora votou a favor. Ele tem que votar porque é a ordem do partido, você é obrigado, senão você não tem emenda para distribuir, você não tem um monte de coisa. É por conta disso. A política é mais complexa do que a gente conhece, do que a gente vê. Vamos ver sobre imposto de renda, o Eric comentar um pouquinho, tem mais gente participando, a gente vai mostrar aqui também. Vamos lá, pode soltar. Às 8 horas da manhã até o dia 30 de maio, às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos. O que mudou esse ano, é para aquelas pessoas que possuem investimentos no exterior, aplicações financeiras fora do Brasil ou recebem dividendos, e essas pessoas estão obrigadas a declarar esse ano, e quem ano passado atualizou o valor dos bens imóveis, e essas pessoas são os novos obrigados a declarar. Os demais continuam obrigados. Por exemplo, se a pessoa teve ganho de capital, vendeu um apartamento, alguma coisa, ela já estava obrigado e continua. Se a pessoa estava fora do Brasil e voltou para o Brasil, está obrigado a apresentar a declaração. E quem possui bens em 31 de dezembro do ano passado, acima de R$800 mil. Fora disso, não tem nenhuma obrigatoriedade. Se a pessoa estava obrigada, era um daqueles critérios que tinha lá de obrigatoriedade. Se ela não entregar no prazo, paga multa. O Eric, você acha que esse valor aí aumentou para ser isento? Isso vai melhorar? Vai melhorar para... Quando for para 5 mil, você diz? Assim, sem dúvida, né, Neto? A nossa tabela está muito defasada, né? Todo ano a gente escuta inflação, muita gente erroneamente chama de dissídio, não é uma negociação coletiva. O dissídio é quando você vai à justiça, né? E graças a Deus aqui no setor metal mecânico, qual hoje eu estou presidente do CIMESP, nós não temos um dissídio desde 94, ou seja, uma época muito grande, é só negociação mesmo coletiva. Peraí, o teu salário aumenta e a tabela não é reajustada. Tem casos, Neto, que dependendo do aumento que você dá, o funcionário acaba ganhando menos, porque ele passa para uma faixa de tabela, entendeu? Aí ele vai ter desconto. Então, ou seja, ele ganhou mais, né? Você pega o olerite é maior, mas paga mais para o governo. Né? Sobe no papel. Então, assim, algumas vezes você tem essa situação muito complexa e é difícil. O que aconteceria se fosse algo do tipo assim? Eu estou falando aqui, eu nem sei se existe isso em algum país, pode ser o Eric, que é mais conhecedor disso, pode ser que ele me fale aqui que tem ou não. Eu decido o quanto que eu vou contribuir e se eu vou ou não contribuir. Você acha que isso é o lugar correto ou isso não é? Não, porque ninguém iria contribuir, né, Neto? Vamos ser sinceros. Ninguém pensa lá para frente. Eu acho que a grande diferença do Brasil com os mundos, com países de primeiro mundo, é que o dinheiro realmente volta para a população. Teoricamente, quando você vai para a Europa, né, vamos pegar um dos países mais icônicos que todo mundo fala, a Suíça. Você paga quase 50% de imposto, mas você não paga plano de saúde, você tem transporte decente, você não paga escola. Quando você tem um serviço à altura, ok. O povo não reclama, né? O grande problema é que nós pagamos e acho que não preciso dizer para ninguém fila para fazer um exame. E isso, gente, não é só, né, em SUS, não. Planos de saúde também estão começando a ter certos problemas. Estão sobrecarregados, porque a medicina tem subido muito, o custo está muito caro da medicina. Muitos novos remédios. Tem tratamentos de câncer que é 2, 3 milhões. E hoje nós estamos vendo uma explosão de câncer. Nós temos pessoas com 30, 40 anos, que antigamente era difícil você ver esse pessoal com câncer. Você está vendo pessoas com 45. Sexta-feira, a minha esposa é formada em Educação Física aqui na Unicamp. Com um amigo dela, que era atleta de hóquei da seleção brasileira, morreu aos 40 e poucos anos e infartou.
Puxa. Então hoje, né, o nosso ritmo de vida, ele tá mais insalubre, vamos ser sinceros. Que é muita coisa para você fazer. Hoje, sim. O celular toca, todo mundo quer ver, a notícia tá na palma da tua mão. Então, assim, traz uma ansiedade. Tanto que a nossa geração é a mais ansiosa da história. Né? E isso, obviamente, traz doenças. E essas doenças trazem custos. Entendeu? Então, o governo não aguenta. Muito bem. Maria, participações. Pois não. Temos aqui participação do Pedro, ele está retomando a respeito dos vícios, né, Eric, que você comentou, ele dá boa noite, Neto, Maria, muito boa essa troca de ideias. Realmente, todos os vícios são uma doença, mas existe aqui em Piracicaba vários grupos de apoio para dependentes químicos, jogos, álcool, né, também para doentes estacionar, né, acabar com suas doenças. O Pedro também autorizou, né, ele também diz que frequenta o Alcoólicos Anônimos, então ele conhece bem o serviço. Aliás, que projeto maravilhoso, né? É um projeto lindo, maravilhoso, quando um ser humano ajuda o outro com a própria história, mas assim, né, Pedro? Foi fácil ir a primeira vez? Eu conheço pessoas que são drogadas, tudo. Parece que ela não entende que ela está doente, parece que ela não entende que está até... um convencimento, um trato de convencimento, né? É muito difícil, Neto. É raro você chegar pra uma pessoa, no primeiro momento, cara, você está doente, vou me tratar. Que é o que mais funciona, tá? Sim. Esses grupos que nem o Alcoólicos Anônimos, de acolhimento, porque é troca de experiência, né? Eu estou sóbrio por mais um dia, né? Hoje eu estou sóbrio. Eu sei que tem algumas frases como essa, mas não é fácil a pessoa reconhecer. Não é fácil a pessoa reconhecer que tem... E não é só, Pedro, obviamente o que a gente mais vê é drogas e álcool, que é o mais pesado. Mas, de novo, em consumo. Tem pessoas que têm sim consumo, que são colecionadores. Não, é consumo. Tem muita coisa que nem usa, que nem sabe que tem. E vai comprando e deixa a família sem recurso. Obviamente tem alguns que têm dinheiro, tudo bem. Aí você não vai, entendeu? Não é que tá tudo bem, mas quando não você vai se afetar. Compromete o outro, né? Não vai afetar a família. Então, assim, há graus de doença, há graus de necessidades que podem trazer problema. A gente que teve chance nesse último ano e meio de rodar bastante a cidade, nós vimos muita coisa. É muita coisa. Piracicaba tem de tudo, gente. Tem de tudo. Estamos ao vivo com o programa. Ainda vamos falar, né, sobre as demissões do Trump, se isso vai ajudar os Estados Unidos. Tem Comembol também, que reúne governantes para discutir ações contra o racismo. Tivemos agora há pouco tempo mais um jogador ofendido. O rapaz chorou, né? O jogador de São Paulo, sub-20, Palmeiras, obrigado. Sub-20 do Palmeiras, que chorou. E o presidente deu uma fora, né? Mas vamos falar o Brasil é Jane sem o... É o Tarzan sem a Chita. Essa foi a fala dele. Olha vamos ver se a Maria consegue puxar aí. Mas vamos primeiro... Bom, vamos falar de tudo isso, né? Tem também Piracicaba, uma das cidades mais caras do Brasil. Você sabia disso? Vamos falar disso também. Tudo isso a gente vai conversar com o Eric aqui. Maria, participação da população. Participações aqui. O Rodrigo, ele está comentando, diz que está gostando muito, bom esse quadro, né? Que bom. Ele diz, estamos sem rumo. Amo Dubai. Daí, Lu, deixa eu só descer um pouquinho aqui a mensagem dele. Que ele diz que é liberdade, né? A diferença, nada de impostos. O Neto já contou uma história aqui, né, Neto? Não sei se foi no quadro mesmo. Não sei se foi Rodrigo. Com o Eric, né? Que um cidadão, né, de Dubai veio ao Brasil e falou: vocês não têm carro. E aí houve até, tem carro porque não é de qualidade. Você estava, né? No fim, não. O seu carro que você paga todo ano pelo carro, o carro não é seu, né? O carro não é seu. Vamos lá. Quando a gente fala de Dubai, há 50 anos atrás não era nada. Verdade. Nada, né? Era areia. Era areia. É petrodólar. Tem como é que eles chamam lá? Sheik. É um sheik, né? Que é um dos homens mais ricos do mundo e retornou parte da riqueza para a população. Pode dar uma pausa aí, rapidinho? Claro. Você sabe que eu estava estudando um pouquinho a questão de reis. Né? Por curiosidade. E hoje, há pouco tempo atrás, eu vi que na África do Sul, são vários países na África do Sul onde tem um rei.
E uma das coisas que mais dá certo nesse país, eu fui procurar isso, é que esse rei ele tem justamente o compartilhamento para a população, que é exatamente o que o sheik fez lá em Dubai. Sim. Só um aspas, porque eu quero comparar o político brasileiro a isso. Na verdade, o sheik, né, ele tem eu falaria, a equipe dele, vamos dizer, que são muito ricos, mas muito ricos mesmos, mas são poucos. E, obviamente, por que não tem imposto? Porque vem do petróleo. Um dia o petróleo vai acabar. O sheik, muito visionário, resolveu investir aonde? No turismo. Hoje, o turismo é uma grande fonte de receita de Dubai. Mas são poucas pessoas. Aqui em Piracicaba, aqui no Brasil, perdão, nós temos reis, nós temos duques, nós temos tudo isso, só que são travestidos de uma outra categoria de gente que se completam, né, que fala nisso a palavra certa, do povo brasileiro, gente. A gente sabe disso. A gente ainda vive numa monarquia. Se você parar para analisar mesmo, a gente vive numa monarquia. E a questão não é, acho que nem o regime, né? Não. Porque se a gente pensar numa monarquia, aquilo que eu te falei, o próprio sheik faz isso. Quando ele é rico, ele dividiu com a nação dele. E fez um país fortíssimo, né? Fez um país fortíssimo, né? Não tem miséria. Mas você vê lá, Dubai, Emirados Árabes, esses países ricos em petrodólar, foi isso que foi feito. E prosperaram. Uma hora o petróleo vai acabar. Sim, o já que será visionário. feito? E vamos lá, muita gente não sabe, mas esses sheiks são donos, os conglomerados árabes são donos das maiores empresas do mundo, porque estão abertas nas ações, nas bolsas, eles vão lá e compram. Quando vem o resultado, o lucro vem para lá para colocar o dinheiro no povoado deles. Então, assim, é um ciclo virtuoso que sempre vai vir dinheiro para esses lugares. E foi apenas 50 anos para desenvolver. O reinado forte, um rei forte, né? E uma população bem servida, bem acolhida. Ó, mas se tiver mais participação, você me avisa. Eric, presta atenção nesse vídeo. Antes a gente entrar em algumas outras pautas, que hoje a gente vai falar. Dá uma olhada aqui, Eric. Ó, aí é um gráfico. Em 1930, Eric, o ser humano, ele gastava 22% do tempo dele com a família, 22% com o estudo, com a escola, com os amigos, 18%, né? E aí vai. Né? Você vê que está bem dividido. Sim. Correto? Sim. Né? E eu não tinha online, por isso não tem nada embaixo. Agora dá uma olhada ao passar dos anos. Pode soltar. Da hora que acontece, você que está em casa, acompanha aí o gráfico, a mudança. 1940, olha como vai mudando, né? As situações aí de tempo gasto. O dia inteiro, qual a porcentagem do tempo que você gasta com cada coisa. Então a gente está vendo que durante um período, 1970, o pessoal começou a gastar mais tempo com escola, né? Com negócio. E aí você vai subindo aí algumas situações que vêm justamente de acordo com o que o Eric acabou de falar para nós. Hoje é o pior momento aí do ser humano, dos problemas de ordem psicológica. E aí, esse gráfico mostra muito isso. Ó, de 2008 até 2024, o que acontece? A gente está muito mais conectado com um aparelho do que tem todas as outras situações. 60% do dia. Mas você percebeu uma coisa muito interessante? Qual é a base de todos nós, cidadão? Família. A família em 30 estava lá em cima. Depois você tinha escola, porque você tinha que estudar para ser alguém na vida. Dá uma olhada aí, ó. Família está em 30, como é que falou? Família, e hoje, escola, como é que tá? Hoje família está lá embaixo. Família está aqui, ó. Online está lá em cima, os amigos, os coworkers são amigos de trabalho, né? Bar, restaurante. Então, se você começar a olhar, o que está mandando? É a diversão. É a diversão. Mas por quê? Porque o trabalho difícil, onde você trouxe eletricidade, onde você pavimentou, onde você deu uma condição social melhor, entendeu? Em alguns locais, essa é a minha visão, tá bom, gente? Posso estar errado, isso é o jeito que eu estou vendo o mundo, tá? Você vê que proporcionou tempos fáceis. Isso aqui vai trazer problema. Consequências. Vai trazer consequência mais para frente. Você vê que hoje você tem uma nova geração Z que não quer trabalhar como nós trabalhávamos das 8 às 18. Eu, só para quem tem ideia, hoje eu estou acordado desde as 3h30, vou até às 8, a hora que a gente acaba aqui.
Amanhã tô às 3h30 de novo e vou até às 8 de novo. Gosto. Você pega amor pelo que você faz, não tem jeito. Mas você tem que fazer bem feito, você tem que acreditar. Tem dia que você acorda, você não quer, mas você tem que fazer. Sim. Hoje em dia, você vê que não é esse o perfil da nova geração. Porque nós, pais, aquilo que nós falamos com o Luiz Carlos aqui, outro dia, nós temos facilitado muito a vida deles. Nós não podemos deixar tomar um choque na tomada, não podem se frustrar. E tá aqui, ó. É amizade, online, amizade, coworks e diversão. Família, olha a igreja. Lá embaixo. Olha a igreja. Lá Olha o embaixo. respeito aos vizinhos. É? Escola. Escola, último. É um raio-x da nossa sociedade. Participação. Pois não, Maria. E como isso também afeta a saúde mental, Sem né? dúvida. Foi falado, com certeza. Hoje, um dos grandes males, né, do nosso tempo aqui contemporâneo é o problema da saúde mental, né? E o Leandro está aqui comentando justamente isso. E ele diz, muitos falam sobre os vícios, né? Só que um dos maiores problemas que eu vejo é o preconceito. Quando você fala que está fazendo terapia ou algum tratamento, algumas pessoas dizem que é frescura, fraqueza, entre outras coisas. Se as pessoas soubessem o quanto esse tipo de comentário é danoso, acredito que jamais falariam. Tudo em torno do respeito, né, Eric? Eu tenho até uma fala sobre isso, Leandro. Eu vou te dizer uma coisa. Eu já fui essa pessoa. E faz 3 anos hoje que eu faço terapia. Minha vida mudou, eu aprendi a respeitar. Na verdade, nós temos medo de mostrar as nossas fraquezas. E todos têm. Todos, sem exceção, você tem a sua fraqueza. Ela pode vir mais latente ou pode estar mais reprimida. Vai depender de cada um. Né? Pode ser mais aparecida ou mais reprimida. Depende de cada um. Eu sou muito tranquilo. Estou falando aqui ao vivo. Faço terapia toda quinta-feira. Não tenho problema nenhum com isso, minha esposa sabe, meus filhos sabem, meus pais sabem. Para mim foi difícil assumir isso num primeiro momento, mas eu tenho meus defeitos, eu preciso de ajuda. E são pessoas que estudaram escola para nos ajudar. Assim como eu preciso ir num cardiologista ver essa máquina, eu preciso ir num ortopedista ver articulações dos ossos. A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil, não tem mais gingado, né? E também nós precisamos cuidar do cérebro. É natural. Obviamente existe sim, e é muito forte. Eu sei porque eu também já sofri e já fiz isso. Mas a vida me mostrou que de vez em quando a gente fala e a hora que a gente recebe a gente fala, desculpa a quem eu já fiz isso um dia. Infelizmente é assim mesmo, você tá correto. Estamos ao vivo com o programa Piracicaba Agora, o nosso quadro Troca de Ideias, que você acompanha sempre às terças aqui. Daqui a pouquinho tem Leandro conosco também, né? Outro momento muito importante que ajuda toda a população. Deixa eu aproveitar até um recado da Letícia, da Semana do Consumidor. Então presta atenção, pois não, Letícia? Boa noite, Neto. Boa noite, Maria. Estou aqui mais uma vez na loja que veste o homem elegante aqui em Piracicaba, HC Homem Chique. E eu estou com algumas promoções aí para a Semana do Consumidor. É a semana dos nossos clientes e as promoções são para vocês aproveitarem essas oportunidades. Então começamos aí as nossas promoções com essas camisas lindíssimas com elastano para você renovar o seu guarda-roupa. Nessas camisas aqui nós temos as opções de cores verde militar, azul bebê, rosa bebê, branco e ainda tem azul marinho e preta, que são cores clássicas que você tem que ter no seu guarda-roupa. E nessas camisas aqui você leva 2 peças. A primeira sai por R$ 179,90 e na compra da segunda peça você vai pagar apenas R$ 100. Oportunidade única para você aproveitar.
E não acaba por aí, temos mais uma promoção aqui de costume, esse costume de Oxford, mais o cinto, uma camisa mista, uma gravata lisa e o prendedor por apenas quanto? R$ 379,90. É só aqui na Homem Chique. Lembrando que a Semana do Consumidor, as promoções estão válidas até o dia 22 de março. Corre pra cá, vem aproveitar. Valeu, Lê, muito obrigado, viu? Um abraço para todo mundo aí da HC Homem Chique. Bom, vamos continuar aqui e vamos falar da Conmebol, né? A gente está vendo aí situações de racismo no futebol. Eu tenho uma opinião sobre isso, quero compartilhar com você, quero saber o que você acha disso. Briga em campo de futebol. E racismo. Esse é o jogador, né, do Palmeiras. Tá aí, o jogador do Palmeiras, do qual a gente falou. Você viu esse episódio também, né? Eu vi que ele foi ofendido, né? Ele foi chamado falas racistas. Isso. E depois o presidente da Conmebol. Não dá, né? Aí ele ficou a pá de cal de vez, né? Foi muito infeliz, muito Vamos infeliz. ver, tem o vídeo aí? Vamos acompanhar, pode soltar, vai lá. ¿Sin qué? Sin equipos brasileños. Eso sería como Tarzán sin chita. Imposible. É o seguinte, a dirigente do presidente da Conmebol, esse rapaz, né? A presidente do Palmeiras não foi, em protesto. Falou, eu não vou. E parabéns à presidente do Palmeiras, ela não foi. E aí o apresentador comentou como é que seria se não tivéssemos mais times brasileiros da Conmebol. E aí esse presidente falou, seria como o Tarzan sem a chita. O protesto é justamente para que se tome uma providência contra o racismo. E o cara solta uma fala dessa. Olha, é triste demais. A gente dá risada, porque como é que uma pessoa dessa fala uma coisa dessa? O presidente de uma entidade, porque tudo começou, né, teve esse problema, e aí os times brasileiros estavam pensando em sair da Conmebol e ir para a CONCACAF, que é onde está os Estados Unidos, México, né? Para continuar a Libertadores, mas via CONCACAF. Ou seja, você ia enfraquecer demais a Conmebol. E a gente sabe que os dois países que financeiramente sustentam é Argentina e Brasil, que são os dois, um tetracampeão, tricampeão e outro pentacampeão, né? Mas quando eu escuto uma coisa dessa, eu prefiro falar que o ser humano estava desligado, o cérebro. Não cabe mais isso no século XXI, gente. Não cabe. Entendeu? Uma comparação totalmente esdrúxula, totalmente sem noção. Uma infelicidade que tem que ser revista. Eu acho que ele deveria vir a público e pedir desculpa. No mínimo, né? No mínimo. E eu falando um pouco disso, eu acho assim, um time que tem que ser o seguinte, o time do qual a torcida tiver qualquer tipo de manifestação racista ou briga, o time tem que ser penalizado. Se você faz isso, o cidadão que está ali, ele acaba não cometendo esse crime. Você não acha, Eric? Quando você está no campo, você vê de tudo, cara. Eu já frequentei bastante campo aqui em Piracicaba, né? O 15, na minha juventude. Parece que quando a pessoa entra no campo... É uma situação que chama atenção. O coração e brigas, discussões por nada. E o futebol é isso. No dia seguinte, você vai estar trabalhando e... Para que brigar, gente? Mas, enfim, acontece muito, só parece que liga direto, o filtro acaba, né? Tem uma ligação direta que leva a esses sentimentos pesados. E deveria, aqui no Brasil, quando tem briga, né? Tem torcida única já, mas isso, até onde eu sei, não existe na Conmebol. Na Conmebol, né? Conmebol, não. Triste comentário de um ser que acaba nos... informando através desse comentário que ele mesmo compreende que é racista. É isso, não é, Eric? Ele chamegou que ele é racista. Deixou ali explícito. Exatamente. Pena, né? Triste. Poderia ter todos outros exemplos, milhões. Exemplos, né? Mas foi o exemplo ia perder, porque no fundo sabe que... E se o Brasil sair,
vai, acima de tudo, que acho que os dirigentes aqui dos clubes deviam entender isso, sai da Conmebol e passa para o outro que achava que é os Estados Unidos. Isso, CONCACAF. Sabe o que vai acontecer? Vai passar por cima da Conmebol. Passa. Nós temos os Estados Unidos por trás. Aí você tem a maior nação financeira do mundo. Exato. Que quer sim se colocar no mundo, sabe que é algo sim. que vai gerar dinheiro. E aí, qual futebol americano que é, Eric? Aí a brincadeira muda. Aí a brincadeira muda, né? Tá mais do que na hora. O basquete americano, futebol americano, beisebol americano. E para nós é bom, tá? Claro que sim. Porque o esporte nacional, o futebol brasileiro, ele precisa ser profissionalizado nas suas administrações. Não ir para fora, jogador indo para fora, para a Europa. Não é isso? Se isso é feito aqui, acho que o Botafogo foi um bom exemplo, virou empresa, deu dinheiro. Eu acredito que nós voltaremos a ser a potência que nós fomos um dia, que hoje nós não somos. Isso é fato. Exatamente. Muito bem, estamos chegando ao final aqui do nosso quadro Troca de Ideias com Eric Gomes. Semana que vem quem estará aqui semana que vem, Ana? Dr. Vander Rossetti, juiz de direito da cidade de Piracicaba, estará conosco aqui. Vai ser um papo bom, hein? Dr. Vander é uma excelente pessoa, uma sumidade, conhece muito, já foi diretor do fórum, hoje ele é o diretor da parte da Fazenda aqui de Piracicaba. Exato. Um grande amigo e é um cabidal de conhecimento, é um homem... Isso é bom. É um homem, como eu disse, os 3 próximos são 3 monstros aí que vem. Tem que aprender, vamos aprender Vamos estar junto. Eric, valeu, muito obrigado, viu? Neto, eu que agradeço, Maria, Obrigada, Ana, toda a equipe e a todos vocês que nos assistiram, obrigado. Desculpa se falei alguma coisa que não agradou, mas é isso, é troca de ideias. Nós precisamos estar sempre conversando e vocês se manifestem, estão aqui, né, Maria? Exato. Se manifestem, porque... Não existe o A ou o B certo. Existe uma composição que leva a um lugar melhor.